Bom, deixa eu abrir aqui as nossas aulas. Hoje a gente vai para astronomia. Essa discussão que é tão legal, cara. Isso é legal demais. É a parte que eu mais gosto. Embora a geofísica também é muito legal. O que a gente vai falar? Da relação da física com a astronomia. E relembrar aquelas discussões lá sobre a formação de estrelas, a fusão, como que a gente identifica qual é a composição das estrelas via espectroscopia de luz. Então, essa parte... Vocês estão visualizando aí? Está compartilhando a tela com vocês? Está compartilhando. Está mostrando aqui a fusão do hélio aqui. Não, ótimo. Essa parte é legal. Depois que eu fiz aquele curso lá com o pessoal do IDEA, foi show de bola. Foi? Não. Então, isso aqui está fichinha para você agora. Esse semestre você... Como é que é? Cortou seu áudio agora. Esse semestre eu devo ser mais chato do que os outros. Ah, não, fala isso não, cara. Bom, a ideia é o seguinte, a relação da física com a astronomia, eu ia falar que é das mais antigas, mas não é que é das mais antigas, porque na época em que surgiu a astronomia não existia física. Mas a astronomia, ela pode-se dizer que é a mãe de todas as ciências, né? É a mãe de tudo, até da matemática. Porque provavelmente foi o aspecto da natureza que primeiro chamou a nossa atenção. Engraçado, né? Talvez pela questão da beleza e da admiração, mas por criar um misticismo, né? E a gente associar a figuras religiosas ou algo do tipo assim. Então, talvez a astronomia, no início, começou a ser algo muito pesquisado por ter um vínculo com o místico, né? Talvez o místico foi a primeiro indício de desenvolvimento de curiosidade humana, né? Antes da ciência, antes da própria filosofia em si, começava-se a especular algumas coisas sobrenaturais, talvez. Mas a astronomia, ela é uma coisa que está fora do nosso dia a dia, né? Fora do nosso universo. A gente tenta entender as estrelas, e as estrelas não faz parte do nosso mundo aqui. Faz parte do nosso mundo no sentido de que a gente vê elas à noite só. Mas a preocupação sobre, igual os antigos filósofos e matemáticos tinham, em mapear a posição delas, né? Isso era um trabalho de mera curiosidade mesmo, entre aspas, né? Na verdade, isso permitiu, depois eles descobriram que isso permitia eles se localizarem por conta das estrelas. Então, as estrelas se serviam como mapa mesmo. Porque eles perceberam que a posição das estrelas, umas em relação às outras, praticamente não mudavam. Embora alguns astros, eles encontraram que eles mudavam de posição, né? E esses, hoje, a gente sabe que são os planetas do sistema solar, que ele está tão perto da gente que a gente consegue ver ele se deslocando bastante em relação aos outros pontos que, para a gente, são estáticos no espaço. Mas a astrofísica em si, que é uma ciência bem mais recente, é uma fusão direta entre a física e a astronomia, entre o estudo dos conceitos que a física pode contribuir para nos informar como que os astros gravitam no espaço. Não essa parte é até mais antiga. Aí, viu? Não tem jeito, não é nesse caso, a astrofísica se preocupa mais com a composição das estrelas. O Newton já trouxe essa questão de como os astros gravitam no espaço, e talvez foi a primeira grande fusão da física com a astronomia, né?
talvez não, foi a grande fusão da física com a astronomia. Basicamente faz parte do surgimento da física mesmo, porque foi a época em que o Newton mostrou que existe algo em comum entre as forças que mantêm os astros gravitando no espaço e o porquê que as coisas aqui da Terra caem, porquê que se a gente está andando e tropeça, a gente cai no chão. O porquê que as folhas das árvores caem. Existe uma relação entre o porquê dessas coisas, sim, que a gente observa no nosso dia a dia, e o porquê que o Sol está sempre se pondo, nascendo num sentido e se pondo no outro todos os dias. Então, isso é uma conclusão fenomenal. Mostrar que a origem desses movimentos é o mesmo. Mas a astrofísica em si vem com um estudo da composição dos astros, da composição das estrelas e estudar se essa mesma composição se encontra na Terra, né? Com a espectroscopia atômica. E aqui nesse slide está mostrando que 90% da massa corporal, na verdade, é poeira de estrelas, exceto o hidrogênio e hélio, que são criados nas estrelas. Não, então é poeira de estrela também. Se o hélio e o hidrogênio não são criados nas estrelas, mas o hélio sim. Mas é poeira de estrela do mesmo jeito. No caso, ele quis dizer aqui que ele não quis colocar como poeira de estrela aquilo que existia antes da formação da estrela. Mas quando a estrela se formou e o hidrogênio que continha nela passou a ser parte da estrela. Quando a estrela explodiu, você pode dizer que o hidrogênio que ela arremessou para o espaço também é poeira dela. Então, eu pessoalmente não concordo muito com a frase como foi pega dessa forma, mas ela foi retirada da frase do Carl Sagan, que não tem essa questão aqui de que somente 90% da nossa massa corporal é poeira de estrelas. Ele afirma que nós somos poeira de estrelas. É curto e grosso dessa maneira. Então, desde os tempos imemoriáveis, aí, com a questão da gente vislumbrar o céu, o ser humano tem criado engenhocas para poder mapear o céu e acredita-se que o monumento de Stonehenge seja um monumento também para fazer uma associação com o mapeamento da posição das estrelas. Embora a gente não consiga associar a arquitetura dele diretamente com os astros, mas talvez até porque a arquitetura original dele não seja essa. Isso aqui é só as ruínas, né? Mas acredita-se que seja. Aqui tem um exemplo de um fragmento do que ficou batizado de máquina de Anticítera, que foi encontrado submerso de um navio naufragado. Eu não tenho certeza agora se o que eu li foi submerso de um navio naufragado, porque eu não sei se o navio iria resistir essa época toda. Um navio da época da Grécia Antiga. Mas talvez não. Talvez o que eles encontraram foram fragmentos de artefatos da antiguidade, né? E eles supõem que esses artefatos veio de um navio naufragado. Né? Mas talvez tivesse indícios realmente de que teve um navio naufragado ali. Né, fragmentos que eles pudessem associar diretamente ao naufrágio. Mas o navio, com certeza, não estava lá mais. E eles encontraram submerso esse artefato aqui, que os matemáticos trabalharam durante anos tentando... qual que era a função dele. Tipo, como ele estava cheio de craca, né, e todo calcificado, não dava para eles desmontarem e estudarem estruturas internas. Eles precisaram desenvolver várias técnicas de raio-x convencional, só não sei se é raio-x em si. A princípio, talvez ele não seja tão transparente ao raio-x, igual no caso dos nossos ossos, que fica opaco numa chapa de raio-x, de imageamento. Mas eles fizeram vários estudos de imageamento, mas eu acredito que seja raio-x, sim. Mesmo que seja um raio-x com uma frequência um pouco maior, mas algumas formas de fazer um imageamento interno
onde eles conseguiam enxergar engrenagens no interior da estrutura e contar o número de dentes. E isso foi um trabalho de matemática louco, de posicionar as engrenagens, contar os números de dentes e, tipo, tentar prever, baseado no número de dentes e na posição que essas engrenagens estavam, e tentar prever faltas de engrenagens, porque tinha algumas posições que sugeriam que tinham engrenagens ali, então eles imaginarem qual tamanho de engrenagem poderia estar ali, pensando como que seria a forma de conectar mais fácil com as engrenagens que eles enxergavam, para tentarem reconstruir essa máquina, para ver o que ela fazia. Demorou, mas conseguiu. Tinha um grande problema aí da contagem de algumas engrenagens, por exemplo, de que eles estavam contando ou era 171 ou era 170 dentes que uma engrenagem tinha, mas que essa diferença de um dente já faria diferença no funcionamento dela. Então, engraçado, matemático propriamente dito, trabalhando junto com a história, a ciência em geral trabalha vinculado sempre junto, né, com as humanidades, inclusive. Né? Não existe essa desfragmentação nas áreas de conhecimento que a gente faz, é só para a nossa questão didática mesmo. Por mais que a gente ache que uma área é completamente diferente de outra, existe relação entre elas. Conseguiram reconstruir esse equipamento e mostraram que ela era um calendário astronômico, que, enquanto ela funcionava, conseguia reproduzir o futuro, inclusive, da posição dos planetas do Sistema Solar e da Lua, inclusive as fases da Lua, né, com uma boa precisão, com uma precisão muito boa. E teve um impacto histórico muito grande esse equipamento aí, porque antes desse equipamento acreditava-se que as engrenagens de precisão, engrenagens feitas de metal com esses dentes bem fininhos que se ajustavam e permitiam movimentos bem precisos, só tinha acontecido na transição da Idade Média para a Idade Moderna, com as construções dos relógios. Então, Idade Moderna praticamente mesmo. E isso foi meio que um marco, engrenagens de precisão na Antiguidade. E eles supunham que provavelmente foi o... Como é que é o nome daquele matemático famoso, do Eureka? Imaginavam que ele que deve ter bolado esse equipamento aí. Vocês lembram? O cara que mergulhou na banheira e viu que ele conseguiria medir o volume de água não, o volume de qualquer objeto, mergulhando na água, e o volume seria igual ao volume, a variação de volume da água, quando ele mergulhasse o objeto. Então ele usou isso para medir a quantidade de ouro e prata que existiria na coroa de um rei lá, que queria saber se teriam enganado ele, se realmente tinha a quantidade de ouro correta naquela coroa. Esqueci o nome do matemático famoso. Bom, a primeira grande contribuição da física foi Newton, com a lei da gravitação universal, mas uns 2 séculos depois, no início do século XIX, acho que no início do século XIX, ou foi no final do século... não, foi início do século XIX mesmo. Né? Em 1820, ele estava catalogando as franjas. Então, no início do século XIX, foi quando começou-se os estudos que iria culminar na astrofísica, que foi esse cara aqui chamado Joseph von Fraunhofen, que é um alemão, que morava numa região da Bavária lá, e os bavários, eles eram muito famosos por fabricar os vidros com mais qualidade, né, com a maior qualidade do mundo. E ele era um vidraceiro. Eu acho que você me corrigiu no semestre passado, Frederico, o termo, e eu estou com vidraceiro de novo. O cara que pesquisa sobre a fabricação de vidro, a qualidade. O vidraceiro, que eu sei, é o cara que corta vidro e instala na janela das pessoas, né? Nesse caso não seria vidraceiro, mas alguém mais gabaritado para fazer pesquisas avançadas em fabricação de vidro e no estudo de qualidades do vidro.
E o Fraunhofen, ele fez o seguinte, estudando as questões da fabricação do vidro, ele usava uma luneta, que é um tipo de um telescópiozinho, né? Um tipo de um microscópio, na verdade, que usavam antigamente como teodolito em medidas de topografia e tal. Acho que ele pegou umas lentes daquela e fez como se fosse um microscópiozinho, e ele pegava os vidros que ele fabricava e olhava a refração da luz através do vidro e via no microscópio para ver se ele via imperfeições no vidro, na fabricação, para ver, meio que avaliar a qualidade do vidro, né? Então, o que ele ia ver ampliado naquelas lentes, um tipo de um microscópio, era as luzes coloridas da refração da luz do sol. A luz que eles usavam era a própria luz do sol, que era muito mais fácil. Se você tivesse no dia, bastava você tampar uma janela e fazer um risquinho, né, fazer um cortezinho fino ali, usar a luz do sol mesmo, porque não tinha lanterna na época, e a luz de uma vela não seria tão eficiente assim. Então, a luz do sol, como ela ia ser branca, ela tem todo o espectro colorido aqui. E o que ele percebeu, quando ele ampliava esse espectro colorido resultante da refração da luz do sol num prisma, quando ele ampliava com as lentes de um microscópio, é que surgiam linhas falhas, mostrando falhas nesse espectro colorido. Então, foi uma coisa assim, é um daqueles tipos de descobertas feitas ao acaso. No final das contas, essas falhas indicam que não tem luz com aquela frequência. Porque o que o prisma faz é separar as frequências da luz. Então, se a gente joga no prisma um único filetinho fino de luz, então cada comprimento de onda, consequentemente, cada luz que está com uma frequência diferente, ela vai se refratar num ângulo diferente. Né? Aquela questão de, dependendo da frequência da luz, ela percebe o meio com um índice de refração diferente. Então, o índice de refração que o meio tem depende da frequência da luz naquele meio. A vermelha, ele é o que refrata menos. E a azul é a que refrata mais. Deixa eu ver se isso é verdade. Eu tenho uma impressão que... eu acho que isso é verdade, sim. Eu não sei se essa figura estaria errada, mas eu acho que não. Acho que isso é verdade, sim. Porque no céu isso acontece diferente. Não, no céu isso não acontece diferente. A gente vê o céu azul porque é a frequência que mais espalha. E quando a gente olha direto para o Sol ele tem um aspecto mais alaranjado, mais avermelhado, porque é a cor que menos espalha. Então é bem isso aqui mesmo. Então o que está acontecendo aqui é uma separação dos feixes luminosos por frequência. Então, na extremidade de cima aqui, a gente tem ondas com uma certa frequência, e à medida que a gente vai descendo, as frequências vão diminuindo não, vão mudando, nesse caso, aumentando. A frequência vai aumentando, 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 até chegar no azul, violeta, e a parte que a gente não enxerga, que é o ultravioleta e tal, mas que nessa época do Fraunhofen não se sabia a existência justamente por não se enxergar. O infravermelho, ultravioleta, não sabia da existência dessas frequências de onda aí. Então, esse feixe aberto aqui é uma separação por frequências. E quando o Fraunhofen observava isso ampliado, via falhas, regiões escuras, que não tinha luz, que era mais escurinha, então é porque a luz não chegava lá com tanta intensidade. Significa que não estava tendo luz com aquela frequência exata, porque essa faixa larga, ela foi separada em frequências. Então, essas linhas são frequências bem definidas, que não estão aparecendo, não estão chegando no olho dele. Consequentemente, essas frequências não estão presentes na luz do Sol.
Bom, isso é curioso, né? O Fraunhofen não sabia explicar isso, por que tinha essas frequências faltando na luz do Sol, mas ele começou a catalogar, ele começou a contar o número de franjas, a gente chama de franjas essas linhas paralelas aqui, ele começou a contar o número máximo de franjas que ele conseguia perceber, e ele usava essas linhas para poder avaliar a qualidade dos vidros que ele fabricava, né? Então, se ele observava tal linha, se ele conseguia enxergar a linha com definição, se o espaçamento entre as linhas estava correto. Então, se tinha muito a ver com a qualidade da fabricação do vidro, se não tinha alteração na visualização das linhas. Quem explicou? Por que essas... Explicou de forma meio fenomenológica, não explicou muito bem também não. A explicação veio com o modelo atômico de Bohr. Mas quem conseguiu dar uma explicação inicial do porquê que estava faltando essas linhas no espectro luminoso do Sol foi o Kirchhoff. O mesmo Kirchhoff que criou as leis de Kirchhoff dos circuitos elétricos. Aquela lei dos nós e lei das malhas. Então, o Kirchhoff ele era aluno do Bunsen. O Robert Bunsen foi o cara que inventou o bico de Bunsen, aqueles fogareirozinhos que vocês veem nos laboratórios, principalmente nos laboratórios de química. Então, a grande vantagem do bico de Bunsen é que ele conseguia controlar a entrada de ar aqui e injetar um gás que, de novo, eu não lembro qual é. Não lembro se é o metano. Que era um gás que gerava uma chama incolor. E com essa chama incolor, o Kirchhoff pôde estudar o espectro de emissão da queima de várias substâncias diferentes. Então, no caso, o Kirchhoff não foi estudar necessariamente o espectro de emissão só do Sol. Ele foi ver se existia também essas linhas falhas quando você queima materiais aqui da Terra, né? Você pega lá madeira, se você pega sal, se você pega outras substâncias e põe fogo nelas, e elas incandescem, elas emitem uma certa coloração. Se aquela coloração emitida e filtrada por um filetinho, e esse filetinho espalhado também por um prisma, e a gente ampliar essa visualização da luz espalhada num prisma num microscópio, se a gente conseguiria também enxergar falhas, igual o Fraunhofen enxergou na luz do Sol. Então, a possibilidade do Kirchhoff estudar isso foi, através do bico de Bunsen, a geração de uma chama incolor. Por que era necessária a chama incolor? Porque se a chama não fosse incolor, você ia estar enxergando aqui, nesse espectro, a luz da chama. E ele não queria enxergar a luz da chama. Ele queria enxergar a luz emitida pela queima de várias substâncias diferentes. Então, vários gases ou várias substâncias diferentes eram colocadas para serem queimadas aqui, e a luz que a gente via era da queima daquela substância e não da chama. Não ia ter uma luz extra, que era da chama, se sobrepondo à luz da queima da substância. Né? Então, conseguiria queimar uma substância sem ter uma luz extra. Somente a luz da substância sendo queimada lá. E o que o Kirchhoff observou foi um comportamento oposto. Enquanto o Fraunhofen observava isso aqui de baixo, né, que era o espectro claro, com as cores todas separadas devido à refração do prisma, e via linhas faltando, linhas que tinham linhas escuras, né, quer dizer que não estava tendo luz chegando naquele ponto. O que o Kirchhoff observou foi um espectro completamente escuro com algumas linhas claras, ao invés de enxergar um espectro claro com algumas linhas escuras. Então, o Kirchhoff observou isso daqui da queima das substâncias. Mas, de certa forma, isso daqui é uma observação interessante, porque quando ele queimava um gás, aí tem que ficar claro com isso, ele injetava no bico de Bunsen o gás que gerava a chama incolor,
mas misturado com o gás que injetava a chama incolor, injetava um outro gás que, quando ele queimasse junto com aquela chama incolor, talvez aquele gás nem entrasse em combustão. Talvez o segundo gás, que junto com aquele que era o combustível realmente, ele só ia ser aquecido. Mas se o gás sozinho, sem o combustível, você tentasse pôr fogo, ele não queimaria. Mas como ele estava misturado junto com o combustível e o combustível gerava uma chama incolor, aquele gás que não queimava, mas ele ia estar no meio da chama incolor, ele ia se aquecer e o aquecimento ia fazer ele brilhar. Ele ia emitir luz. E aí, só que não significa que ele está queimando, ele só ia ficar muito quente. E nesse processo de ficar muito quente e emitir luz, apareceria essas linhas, mas essas linhas só aparecem se fosse um gás quente. Aqui está uma ilustração de uma lâmpada, mas não existia... bom, agora eu tenho que tomar cuidado. Não sei se existia lâmpada na época do Kirchhoff. Tem que ver se o Thomas Edison já tinha inventado a lâmpada aí. Mas a lâmpada é o aquecimento de um filamento metálico, que é um material sólido. O que ele observou, o Kirchhoff, é se você aquecer um material sólido até que esse material fique incandescente, até ele começar a emitir luz, e você espalha essa luz num prisma, né? A luz emitida por esse material sólido incandescente, você espalha ele num prisma e amplia, não que o material incandescente sólido vai ter todo o espectro do arco-íris, desde o vermelho até o azul. Isso daqui, a pessoa que fez esse desenho só quis fazer uma ilustração. Né? Talvez o material quente, o metal quente só está emitindo na faixa do vermelho mesmo. Então vai ter vários tons de vermelho no espectro de refração espalhado. Né? Desde um vermelho mais claro até um vermelho mais alaranjado, até um vermelho mais vivo, talvez, né? Vários tons de vermelho. Mas de repente chega a ter um verde, talvez consiga separar algumas cores aqui. De repente tem até um azul. Num caso de uma lâmpada mesmo, uma lâmpada incandescente, você consegue aquecer ela até ela emitir na faixa do azul. E aí ela vai ter uma tonalidade mais branca, porque ela vai aquecer tanto que ela vai conseguir emitir no azul. E aí daria para enxergar esse espectro parecido do arco-íris aqui. Mas a questão é, o Kirchhoff observou que um sólido aquecido emitia um espectro contínuo que não aparecia as franjas falhas que o Fraunhofen observou no espectro do Sol. Mas quando o Kirchhoff aquecia não um sólido, mas um gás, o gás mostrava isso daqui. Mostrava não um espectro contínuo, mas somente algumas linhas luminosas. Conclusão dele foi as 3 leis de Kirchhoff para a emissão luminosa dos materiais. Um corpo opaco quente, sólido, líquido ou gasoso emite um espectro contínuo. Bom, eu falei de sólido, mas seria relacionado a um material opaco. Embora o material opaco gasoso, ele não seria gasoso, né? Para ele ser opaco é porque ele seria constituído de partículas. E essas partículas, elas seriam relativamente grandes. Um gás tipo poeira, coisa assim. Um gás transparente produz um espectro de linhas brilhantes de emissão. O número e a posição destas linhas depende dos elementos químicos presentes no gás. Então, a outra conclusão dele é que quando é um gás transparente, aparecem linhas brilhantes separadas, e cada gás de uma composição diferente são linhas em posições diferentes. Não são as mesmas linhas para qualquer gás de qualquer composição. Mas o que o Kirchhoff fez para reproduzir, então, o efeito que o Fraunhofen observou nas linhas do Sol? Ao invés de aquecer um gás, ou que gerava as linhas claras, mas ele sabia que um material opaco gerava um espectro contínuo, ele fez a luz emitida por um material opaco, por exemplo, um sólido aquecido, passar por um gás frio, aí não era um gás quente, para depois a luz que passou por um gás frio passar pelo prisma e ser separada, ser refratada, né? Separando em frequências, e dava isso.
Então, a luz contínua passava pelos átomos de um gás frio, que ele nessa época do Kirchhoff não tinha essa certeza de que o gás era composto de átomos, né? O modelo atômico era só uma teoria que nem era necessariamente a mais aceita. Mas ele sabia que se essa luz de um espectro contínuo, gerado por um material opaco, passasse pelo gás frio, apareceria as linhas escuras, semelhante ao que o Fraunhofen observava na luz do Sol, na mesma posição das linhas claras que aquele mesmo gás emitiria se ele fosse aquecido. O barulhinho foi de alguém que entrou. Ninguém entrou aqui, não? Não, né? Não apareceu nenhum pedido aqui para eu aceitar. Poxa, mas só sobrou o Frederico e o Paulo. De novo. Nayara saiu. Ué, porque é só Frederico e Paulo. É isso que eu ia perguntar. Só tá gente aqui? Pois é. O povo tá... Bom, primeiro que já começou o semestre com pouco aluno, né? Ah, mas tinha o quê? Tinha 8? Tinha uns 8 alunos. E aí... os alunos pararam de frequentar, eles nem entregaram as atividades. Fica frustrado, não. Uma pena. Não, fica não. É assim mesmo. Isso aí é o efeito pandêmico. Isso é o efeito pandêmico. Bota a culpa na pandemia. Mas não é efeito física mesmo, porque mesmo nas turmas presenciais, se começar 25, termina 10, 15 some. Então se começou 8, esses 8, a maior parte estaria dentro dos 15 que sairia. Não, mas se começar, como é que foi a proporção que você falou? 25, terminou 10. Se começar com 25 terminou 10, está tirando 75%? Isso. Então... Não, é menos de 75% um pouco, né? 2/3. Não, 2/3? Ela está cortando o tempo todo. É menos de 70%. Que se começou 8, sobrou 2, está ótimo. Ué, tá bom. Na verdade, bom, a Nayara deve ter. A princípio é mais, porque a Regina e a Juliana estão participando também. Elas só não participaram hoje. Mas nos então, outros... a Regina, a Juliana e a Nayara, as três. Sim, a Nayara também. As três. Então, na verdade, está mais da metade da turma ainda, insistente, hein? Você ainda está acima da média. Você não pode reclamar muito, você está acima da média. Não, a gente nem reclama, é física, cara, não tem como. É física, não adianta reclamar. É sempre assim. Física não adianta reclamar, então tá bom, hein? Bom, a gente tenta descobrir como mudar, né? Como melhorar. Vamos lá. Conclusão do Kirchhoff. O componente gasoso aqui, quando ele é aquecido, ele emite essas linhas claras. Se a gente fizer passar pelo mesmo gás, só que dessa vez ele frio, porque você consegue fazer o material ficar incandescente aquecendo ele. Mas se você fizer passar uma luz fria por ele, aquele gás absorve aquela frequência que ele emite quando ele está quente. Então, o gás que emitiu essas linhas exatamente nessa frequência, ele, passando um espectro contínuo por ele, ele absorve as mesmas linhas que ele emite quando ele é aquecido. Então, é isso que acontece para gerar esse padrão aqui. Conclusão do Kirchhoff. Eu vou ter que fazer esse desenho porque não tem esse desenho aqui. Conclusão do Kirchhoff. O Sol é composto de um núcleo sólido, quente, bastante quente,
É claro que a superfície também é muito quente, mas a superfície é gasoso e mais frio do que o interior. Então, o Kirchhoff ele fez esse modelo para o Sol, para justificar por que o Sol tem um espectro contínuo com várias franjas falhando. Então, o Sol tem um núcleo, esse negócio aqui sempre trava. Ele apagou a esfera errada também. Não acredito. Meu computador está travando todo quando eu venho para essa planilha. Olha só, ficou tudo aqui. Bom, vamos aproveitar esse desenho. Então, a ideia é o seguinte. Esse núcleo sólido emite luz com espectro contínuo. Se chegasse aqui na Terra a luz que veio direto desse núcleo sólido, realmente o que a gente iria observar no prisma que espalha o arco-íris é o que a gente sempre achava que acontecia antes do Fraunhofen observar as franjas escuras. O que a gente achava que acontecia era que um feixe de luz branco passava aqui, o prisma, a refração espalhava, separando as cores. E aí, quando a gente ampliasse, a gente ia enxergar a figura contínua. Então, a gente sempre achava que foi isso, mas se a luz que sai desse núcleo chegasse aqui, era o que a gente ia continuar vendo, um espectro contínuo. Na verdade, essa foi a suposição do Kirchhoff, que o Sol era constituído de um núcleo mais sólido. Só que como ele tinha uma camada gasosa mais fria do que o núcleo, a luz que saía do núcleo passava por essa camada gasosa, e essa camada gasosa absorvia as frequências típicas que a própria camada gasosa emitiria se ela estivesse mais quente. E aí, no final das contas, a luz resultante que sai da superfície total da Lua já foi o espectro contínuo com as falhas que após a absorção dessa camada mais fria de gás. E aí vinha o espectro contínuo com as franjas escuras, falhadas. Essa foi a explicação do Kirchhoff do porquê que o espectro do Sol tinha esse padrão. É uma explicação boa porque ele conseguiu reproduzir o mesmo desenho em laboratório. Ele conseguia mostrar que um material opaco aquecido, quando a luz dele passava por um gás frio, reproduzia um padrão, não com as mesmas linhas do Sol, né, mas com as linhas escuras. O que é que o Kirchhoff tentou fazer? Ele tentou mostrar que a constituição do Sol era sódio. Não sei por que ele imaginou que a constituição do Sol seria sódio, mas... Por causa da luz amarela. Boa, é isso mesmo, eu não tinha pensado nisso. Bem óbvio, né? Supunha-se que era basicamente feita de sódio, porque era a luz... somente, né? Mas... supunha-se, né? Só que tinham os componentes estranhos lá e ninguém sabia o que era. A questão é que ele não encontrou sódio. Como que ele ia ver se encontraria sódio no Sol? Ele ia dar um jeito de superpor as franjas de um espectro de emissão do Sol com as franjas formadas por um material opaco aquecido quando passava por um gás de sódio. E aí é como se fosse... Era
provavelmente ia ser um aparato tipo, engenharia muito louco. Mas algo mais ou menos assim. Aqui tem uma janela aonde o sol brilhando, tinha uma cortina do lado de dentro que permitia um filetinho de luz passar por um prisma. Deixa eu desenhar esse prisma de forma mais adequada. Passar por um prisma e espalhar essa luz num anteparo. Claro que para enxergar as franjas, você não enxerga ela a olho nu. Então, não é olhando para essa régua grande, esse retângulo que eu desenhei aqui, e a gente já vai ver as linhas. Mas aí o Kirchhoff ia pegar aqui o bico de Bunsen, ia queimar sódio vaporizado, né? Tipo, vaporizar o sódio e misturar com o gás que gera a chama aqui, para que ele emitisse a luz típica do sódio, que é aquela luz amarela. E aí coloca um anteparo. Bom, vou ter que colocar esse carinha um pouquinho mais para trás. Deixa eu colocar o anteparo aqui. Aqui tem um anteparo com uma fenda também, e aqui estaria o bico de Bunsen. Emitindo a luz do aquecimento do sódio. E aí ia passar ia filtrar por esse anteparo um filetinho de luz típico do sódio, que ia passar por um prisma. E aí a ideia dele era posicionar essas luzes. Essa é a parte que deve ter sido difícil. Porque a emissão desse sódio aqui gera aquele espectro escuro com linhas claras, né? Então, espectro escuro, linha clara. Espectro escuro, linha clara. Espectro escuro, linha clara. Espectro escuro, linha clara. E o espectro do Sol é o oposto, é um espectro claro com linhas escuras. Aí ele queria mostrar que se o Sol fosse constituído basicamente de sódio, na hora que ele superpôsse a emissão de um vapor de sódio e a luz espalhada, né? A luz espalhada por um prisma da emissão de um vapor de sódio, que é isso daqui, são linhas claras. Com o espectro claro da emissão do Sol, que tem linhas escuras, ele queria mostrar que as linhas claras ia conseguir tampar as linhas escuras do Sol, as linhas claras do sódio, mostrando que a posição do espectro de emissão do sódio tem a mesma posição das linhas escuras do Sol. É como se fosse isso, mostrar que esses dois aqui são iguais e que quando a gente se sobrepôsse os dois, ia ficar um espectro contínuo sem linhas. Bom, é claro que ele provavelmente previa que ia ter algumas linhas ou outras, porque não ia ser composto única e exclusivamente de sódio, mas pelo menos as franjas mais pronunciadas, e a maioria delas provavelmente ia morrer. Iam ficar uma minoria de franja mais fraca, né? Que representaria a minoria de composição. Uma composição que seria a minoria.
do Sol. Só que fazendo isso não deu certo porque o Sol não é composto de sódio, não tem sódio nele. Então, o que acabaram descobrindo é uma técnica para caracterizar componentes. Tipo, você caracteriza várias substâncias pelas franjas. Então, cada elemento químico tem uma posição de franja diferente. O hidrogênio tinha as suas posições das suas franjas claras, das suas linhas claras, e isso eles conseguiram observar no Sol, porque tem muito hidrogênio no Sol, obviamente. E eles começaram a mapear as linhas de emissão de vários tipos de elementos químicos. Isso se tornou uma forma de catalogar elementos químicos, é como se fosse uma impressão digital. E tipo, se você quer descobrir qual a composição de uma substância, você pode aquecer aquela substância, vaporiza ela, aquece e faz ela emitir luz, aquece ela até ela começar a emitir luz e vê as linhas. E aí, se você já tem um catálogo de linhas para vários tipos de substância, você compara as linhas daquela substância que você aqueceu com um catálogo pré-existente e vai comparando qual que coincide para saber que tipo de elemento químico tem naquela substância que você investigou. Seria uma forma de avaliar que composições existem num tipo de substância, por exemplo. E é assim, inclusive, que hoje em dia se estuda qual é a composição das estrelas, porque a luz da estrela chega aqui na Terra, a gente avalia qual é o espectro de emissão delas. Que tipo de composto químico tem naquela estrela. Vendo os espectros o código de barra, né? Mais literalmente o código de barra de cada estrela. Então, será que isso daqui foi inspiração para o código de barra? Talvez sim, talvez não. Não, não tem nada a ver. Inspiração para o código de barra foi uma outra coisa. É. Quem descobriu inicialmente a existência de um novo elemento químico no Sol foi esse cara aqui, o Joseph Lockyer. Ele era um médico. Ele descobriu, na verdade, para descobrir esse novo elemento químico foi necessário os desenvolvimentos das pesquisas do Anders Angstrom, que hoje em dia deram o nome da escala de 10 a menos 10 metros dele, né, do nome dele, de Angstrom, que é da escala de tamanho atômico. Na verdade, sim, é isso mesmo, escala de tamanho atômico, do raio do átomo, é um Angstrom. Porque ele fez pesquisas e aumentou a precisão das medidas de comprimento de onda. Então, com esse aumento de precisão, da capacidade de observar as frequências de onda espalhada num prisma, conseguiu identificar mais linhas naquelas franjas. Linhas que antes não eram vistas porque não tinham uma precisão de espalhamento tão boa. Uma linha grossa, que parecia ser uma única linha, na verdade tinha mais de uma linha aqui. Só que faltava ter uma precisão maior para separar essas linhas visualmente. Então, com o aumento da precisão dessas medidas desenvolvidas pelo Angstrom, conseguiu enxergar novas linhas, e essas novas linhas permitiu a descoberta pelo Lockyer de um novo componente químico que ele denominou de hélio. E esse hélio, em homenagem ao deus grego do Sol, que era o Hélios, né? Era um componente químico novo que, a princípio, só existia no Sol e gastou 27 anos para descobrir esse componente químico na Terra. Então, foi um exemplo de um componente químico que foi descoberto primeiro fora da Terra, para depois ser descoberto aqui na Terra. No século seguinte, no início de 1900, lá em 1915, coisa do tipo assim,
Niels Bohr, aproveitando as pesquisas do orientador dele, que foi o Ernest Rutherford, o Rutherford que fez aqueles experimentos de bombardear uma folha de ouro com com partículas alfa, né? Então, o Rutherford foi o cara que descobriu as partículas alfa, e usando essas partículas, ele queria estudar qual era a composição, como que era a estrutura atômica, né? Tipo, existia aquele modelo do pudim de passas. Então, no modelo do pudim de passas, que era aquele modelo do J.J. Thomson, que foi o cara que descobriu o elétron, eles acreditavam que o átomo era uma bola que não era muito rígida, tinha uma certa viscosidade. Ele usou o pudim para fazer essa analogia, como se fosse um pudim. Ela tem uma viscosidade que você conseguiria pegar e esmagar ela, né? Ela seria moldável. E você teria partículas mais rígidas, que seriam negativas, que seriam os elétrons. Então, essa massa maleável, que é uma esfera maior, seria positiva, e as partículazinhas, que seriam como se fossem as passas, as ameixas, né, um pudim de ameixa, em cima as ameixas em cima do pudim, seriam os elétrons. E aí acreditava-se, então, que essas partículazinhas ficavam mergulhadas, nadando nesse fluido viscoso. E aí, para estudar se realmente esse modelo era real e estudar exatamente quais as propriedades que o átomo teria, esse era o modelo a princípio mais aceito, o Rutherford fez aquela idealização de moldar folhas de ouro de forma bem fina, onde ele fez tipo um curralzinho aqui, né, fechado com a folha de ouro. Na verdade, não. Ele fez um curralzinho com a chapa fotográfica e colocou a folha de ouro aqui. Então, essa lâmina de ouro bem fininha, ela tinha poucos nanômetros de espessura, só que ele não sabia qual que era a espessura exatamente, porque não existia técnicas para fazer essa medida. Mas a folha, como ele é um material muito dúctil, que você pode amassar, que ela aguenta você poder amassar ela bastante antes dela rasgar, ela consegue, hoje a gente sabe que dá para modelar ela e fazer uma folha bem fininha com poucos nanômetros de espessura, né? Então, o Rutherford ele usou isso. E ele bombardeava essa folha com as partículas alfa, que eram partículas bem pesadas, e ele esperava estudar como que seria o espalhamento. Bom, é lógico que ele estudou o espalhamento, mas ele imaginava que a maioria delas iriam passar direto. A maioria delas passaria direto, então existiria um ponto aqui que sensibilizaria a chapa fotográfica com muita intensidade, mas ele queria estudar a questão de como que essa esfera gelatinosa dos átomos iria alterar a trajetória das partículas alfa, porque as partículas alfa elas eram positivas, e essa massa gelatinosa era positiva e tinha os elétrons negativos aqui. De qualquer forma, ele queria estudar como que a passagem dessas partículas alfa, ao mergulharem essa massa gelatinosa, seriam desviadas de sua trajetória, né? Porque a carga elétrica, a repulsão elétrica iria desviar ligeiramente a trajetória deles. Então, ele estava imaginando uma trajetória ligeiramente aqui desviada, né? Não muita coisa, mas um ângulo de abertura pouco, e ele ia usar o estudo desse ângulo de abertura para avaliar propriedades desse átomo. Mas o que ele observou é que, embora tivesse realmente um espalhamento pequeno, com esse ângulo de abertura pequeno e uma intensidade maior bem no centro, igual o que ele esperava, aconteceu coisas que ele não esperava, como, por exemplo, poucos espalhamentos com ângulos grandes. Ele não esperava que um átomo desse estilo aqui, com essas características que eles estavam idealizando, um átomo assim, fluido, porém viscoso, conseguiria alterar tanto a trajetória de uma partícula alfa, porque a partícula alfa era uma partícula muito pesada e muito energética.
ele até usou uma analogia, ele falou que isso daqui era extraordinário. Seria, na verdade, mais extraordinário ainda é que tinha partículas que ricochetearam. Tinha partículas que bateu na folha de ouro e voltou. A quantidade das que bateram na folha de ouro e voltou foi ainda menor dessas que desviaram com ângulo grande. Mas a maioria foram essas aqui, né? Ele falou que, poxa, isso aqui é praticamente quase impensável. É como você disparar com a arma numa folha de papel e esperar que a folha de papel ricocheteie a bala. Sabe? É absurdo isso. Então foi aí que veio a ideia de que, na verdade, toda a massa do átomo estivesse concentrada num ponto bem maciço. E esse ponto bem maciço, sim, teria capacidade de frear a energia das partículas alfa e até ricochetear se tivesse atingido eles em cheio. Essas que foram desviadas com bastante ângulo seriam aquelas que passaram bem rasante o núcleo, passaram raspando o núcleo, e o restante foram aquelas que passaram pela eletrosfera aqui, bem longe do núcleo. Então veio aquele modelo planetário, né, que os elétrons, então, na verdade, não estavam mergulhados num fluido viscoso, como o modelo do pudim de passas previa, mas eram partículas que orbitavam em torno do núcleo, como planetas orbitam em torno do Sol. Só que tinha o problema de que esses elétrons têm carga elétrica. Se eles têm carga elétrica e eles se movimentam numa órbita elíptica ou circular, não importa. O que importa é se a trajetória deles não é linear, é porque existe uma força atuando sobre eles, apontando no centro, que seria o núcleo. Então, existe uma força central. Essa força central ela é de origem coulombiana, atração coulombiana. A carga positiva no núcleo atraindo o elétron negativo aqui. Funciona como uma força central. Essa força atua como uma força centrípeta, se for uma trajetória, uma órbita completamente circular. O que importa é que tem uma força centrípeta e tem uma aceleração, mesmo que seja uma aceleração que não altere o módulo da velocidade, ela altera o sentido da velocidade, a direção e o sentido da velocidade. Então, ela fica mudando a direção e o sentido da velocidade constantemente, fazendo com que a partícula esteja no movimento circular. Então, ela está com o módulo da velocidade constante, mas tem aceleração. E eles já conheciam bem a eletrodinâmica nesse período. A eletrodinâmica já estava toda fechadinha. E a eletrodinâmica dizia que uma partícula com carga elétrica, se ela fosse acelerada, ela emitia onda eletromagnética. Para emitir onda eletromagnética, é necessário gastar energia, porque onda eletromagnética carrega energia. E essa energia precisa vir de algum lugar. Essa energia viria da energia cinética mv² sobre 2 do elétron. Significa que, enquanto o elétron está orbitando em torno do núcleo, ele tem que estar emitindo onda eletromagnética. Quer dizer que essa onda eletromagnética está retirando a energia do átomo, fazendo com que o elétron vá diminuindo a velocidade. Mas se ele está diminuindo a velocidade, o próton consegue arrastar o elétron para o núcleo, porque está fazendo uma força de aproximação. Então, cada vez que a velocidade vai diminuindo, a órbita vai diminuindo o raio. E aí ele deveria, uma hora, cair no núcleo. E aí não deveria ser estável esse átomo. Esse modelo é um modelo estranho. Era um modelo que ele criou, mas que ele não conseguia explicar a estabilidade, porque os elétrons deveriam todos cair no núcleo. E aí o Bohr explicou a estabilidade do elétron. Explicou meio de forma fenomenológica. Explicou da seguinte forma. Então, temos aqui o núcleo positivo e temos as órbitas circulares dos elétrons. Quando surgiu a teoria do de Broglie, a teoria do de Broglie era de que uma partícula poderia ter um comprimento de onda. Na verdade, o Bohr não usou a teoria do de Broglie para explicar a estabilidade. Ele usou uma ideia de momento angular. Ele usou que o momento, ele observou teoricamente, assim, teoricamente não.
comparando com dados experimentais, que só acontecia... os elétrons só podiam ficar em órbitas em que o momento angular daquela órbita fosse um número inteiro. Uma coisa do tipo assim. Então, ele quantizou, que a gente começou a usar o termo de quantizar, discretizar, os momentos angulares das órbitas dos elétrons, e quantizando os momentos angulares, ele descreveu em quais órbitas os elétrons ficaria estável. Então, o Rutherford não conseguia justificar por que o elétron ficava estável. O Rutherford meio que não justificou também, mas ele falou que para algumas órbitas específicas, o elétron ficava estável. Naquelas órbitas, o elétron não emitiria radiação eletromagnética, não perderia energia, porque eram órbitas em que o momento angular do elétron teria um valor específico, que era observado experimentalmente, e que de órbita em órbita, aqueles valores de momento angular, eles iam variando em números inteiros. Então, teria alguma coisa relacionada com o momento angular, para que a estabilidade do elétron ocorra naquela órbita. Então, mas ele conseguiu uma equação que descrevesse as órbitas exatamente quais órbitas os elétrons ficariam estáveis. O que o de Broglie usou para, na verdade, conseguiu usar a teoria dele para explicar por que, na verdade, essas órbitas são estáveis, é a ideia de que uma partícula, ele apresenta comprimento de onda. O Einstein já tinha usado o conceito de quanta de luz, que depois deram o nome de fóton. A luz era uma onda eletromagnética, já isso era bem aceito na época do Einstein, né? Já era aceito pouco depois do Newton de que a luz era uma onda, né? Só que precisou vir o Maxwell e provar que a luz era uma onda composta de campos elétricos e magnéticos. Era uma onda eletromagnética. Porque não se sabia que tipo de onda que era a luz. Porque era diferente de tudo quanto é tipo de onda mecânica que a gente conhecia na Terra. Beleza, a luz é uma onda, só que não explicava o efeito fotoelétrico. O Einstein precisou usar o conceito de partícula na luz para poder explicar o efeito fotoelétrico. Então, a luz se comportaria como partícula. Introduziu essa ideia de que uma onda, que era a luz, dependendo do tipo de experimento, você precisa considerar ela uma partícula. Então, o experimento mostra para você uma característica de partícula que a luz apresentava. Então, um feixe de luz viajando aqui da esquerda para a direita, tem experimentos que a gente observa um comportamento ondulatório, como, por exemplo, interferência, refração, né? Tipo, quando aquele experimento da fenda dupla, quando a luz passa pelas duas fendas, elas se refratam. Então, a refração é um efeito de onda, mas quando você tem a refração na fenda dupla, principalmente, você tem as duas refrações se interferindo, gerando franjas de interferência, franjas claras e escuras. Interferência construtiva e destrutiva é coisa de onda, não é coisa de partícula. Você não joga uma bolinha na outra, uma bolinha bate na outra e elas desaparecem porque elas interferiram destrutivamente. Branquinho. Sim. Eu tenho uma curiosidade. Eu não pesquisei, não olhei, não li. Eu estava pensando sobre isso. Quando eu produzo uma onda eletromagnética por um meio elétrico, eu vou pegar um oscilador aqui ou vamos pegar um exemplo aqui. Eu pego um cristal piezoelétrico, eu pego um cristal piezo aqui, boto ele num amplificador regenerativo. O que eu vou ter é uma onda. Eu vou ter um processo de oscilação elétrica e vou ter uma onda elétrica oscilando. E aí eu posso, usando dispositivos não lineares, transistores, amplificadores, FETs, MOSFETs, o escambau, aumentar o volume
de elétrons que estão oscilando naquela naquela frequência que eu estabeleci aquilo ali. E eu passo a ter uma onda eletromagnética que eu posso projetar da forma com que eu achar melhor, usando algum recurso elétrico ou magnético para direcionar essa onda eletromagnética. Esse é o princípio das ondas de rádio, é o princípio da antena, da propagação, e tem toda uma mecânica eletromagnética envolvida nisso daí. Certo. Fóton, ele é uma onda eletromagnética associada a uma partícula. Nesse caso, eu tenho uma onda eletromagnética que, em tese, não estaria associada a uma partícula? Peraí. Deu uma cortadinha na hora que você estava no meio da pergunta. Só reformula a pergunta de novo? Quando eu produzo uma onda eletromagnética projetada, então eu tenho um oscilador, eu tenho um amplificador, eu produzo aqui uma onda e eu projeto essa onda. Essa onda passa a se propagar como uma onda eletromagnética. Eu sei porque a onda de rádio faz isso. Sim. E eu posso escolher a banda onde eu vou fazer essa propagação. Né? Eu posso produzir ondas eletromagnéticas basicamente em qualquer parte do espectro, inclusive no pós-raio-x. Eu posso produzir onda eletromagnética até na frequência de ruído de fundo. Então, assim, basicamente eu posso produzir uma onda, mas isso não vai estar atrelado a uma partícula? Sim, está atrelado a uma partícula. Se você quiser falar que você está gerando fótons, sim, você está gerando fótons. O seu oscilador eletrônico está emitindo um monte de partículas. Você pode pensar dessa maneira. Eu estou com dificuldade para processar essa ideia. Todo mundo tem dificuldade, não esquenta. O problema é que quando a gente vai para a quântica, a gente descobre que não existe só onda ou só partícula. A onda tem que estar associada a uma partícula. E uma partícula está associada a uma onda. Independente da frequência na qual ela está vibrando. Não, na verdade não. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Então, mas aí é que está. Eu consigo produzir uma onda eletromagnética com uma frequência muito baixa. Sim. Isso é o efeito que você consegue perceber. Quando você produz uma onda eletromagnética muito baixa, a de frequência muito baixa, quanto menor a frequência, mais difícil é de você perceber o efeito de partícula. Mas não deixa de ter um efeito de partícula, só é mais difícil de você perceber experimentalmente a característica corpuscular daquela onda. E quanto maior a frequência, mais difícil é de você perceber a característica de onda e mais ela se parece como partícula, como é o caso de raios gama. Se você estuda um feixe de raios gama, dificilmente você consegue detectar os raios gama como se detecta onda eletromagnética convencional, usando uma antena, por exemplo. Você acaba tendo que usar detectores que aproveitam mais a característica corpuscular da onda. Você está sugerindo que isso aí vai estar na mesma categoria, por exemplo, de eu pegar e detectar a variação do césio, dos ultrafinos do césio, por causa da frequência onde ele vai estar trabalhando. Porque o ultrafino do césio ele vai estar produzindo uma onda. Na verdade, ele vai estar produzindo várias ondas, né? Dependendo de qual Não, cada ultrafino... se você está pegando o estado fundamental com o próximo do ultrafino, não é várias ondas, é uma bem específica. Não, então, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se eu pegar um átomo de césio,
Se eu pegar um átomo só, é uma coisa. Agora, se eu pego uma massa de césio, eu pego alguns átomos de césio, e se eu coloco eles a uma temperatura na casa dos 700 graus, então não, você vai ter onda de tudo quanto é jeito lá. Então, eu vou ter vários... Inclusive ondas contínuas que nem são geradas pela transição eletrônica, são geradas... Isso é, 700 graus tem que ver se... Não, 700 graus não afeta o núcleo. Se surgiu... Não é afeta o núcleo, é se surgiu o elétron livre, se conseguiu ionizar elétron... Em 700 graus, não. O átomo de césio, né? Não. Se não conseguiu... graus eu não consigo ionizar. Eu consigo ionizar... Temperatura de ionização do césio não é isso. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a temperatura de ionização do césio. Se eu não me engano, é 1400 e uns quebrado. Césio. Deixa eu pegar aqui. A massa, que ele é muito denso. Ele é uma substância com uma densidade muito alta. Então, deixa eu ver. Alcalino, ponto de fusão do césio. O ponto de fusão dele é de 28 graus. Mas ele é pirofórico. É legal, hein? Você não pode botar ele na água. É. É mesmo? Ele... Eu não sabia. Não, ele não sabia. Eu tô pegando lá. Não, mas eu quero ver qual é a ionização dele. Não, você não pode botar ele na água porque ele é um alcalino forte. Se ele entrar em contato... Ixi, cortou você. Consumir a temperatura... Voltou. Até menos 16 graus. Espera aí, deixa eu ver... O radioisótopo. Vamos trabalhar com... acreditando que não ioniza 700 graus. Essa informação seria mais uma curiosidade. É uma curiosidade, é legal, mas vai acabar nossa aula e a gente não vai terminar, não vai concluir a discussão. 44 graus Kelvin. Quanto é que dá isso? Não, é baixo isso. 300 Kelvin é mais ou menos 25 graus Celsius. 273 Kelvin, né? Sim. Então, quer ver? 273, 944 menos 273, pô. Sim. Cadê minha calculadora? Rapidinho, pô. Calculadora, cadê você? Aqui, achei. 944. É 944 que você falou? Menos 273, 944. 671 graus é o ponto de ebulição dele. Não, é outra coisa, né? A entalpia de evaporação dele é de 64. Então, para transformar ele, você tem que entrar... Primeiro potencial de ionização, 375 quilojoules por mol. Dá 1.300 e pouquinho. 1.300 e pouquinho, foi o que eu tinha imaginado. Certo. Então, assim, aí o primeiro potencial de ionização, 375 kJ por mol, dá 1.300 e poucos graus. O segundo potencial de ionização é 2.234 kJ por mol. E o terceiro potencial, 3.400 kJ. Ou seja, a partir de 1.000 e poucos graus, ele vai ionizar. Ou vou perder elétrons, ou vou ter elétrons livres dele. Deixa eu ver um negócio aqui. O bídio, o frâncio, o mercúrio, o galho... Mas o interessante dessa questão é que, por exemplo, você perguntou o que aconteceria se você pegasse uma massa de césio e colocasse lá nos 700 graus. Então não iria ter, por exemplo, emissão contínua devido à ionização. Porque se o seu átomo chegar a estar numa temperatura em que ele ioniza, aí você vai ter emissão de luz pelas transições eletrônicas. Essas emissões elas são discretas. São discretas. Mas se você tiver um átomo ionizado, ele vai estar acelerado. Ele vai estar vibrando para um lado e para o outro.
E aí enquanto ele está correndo para um lado e para o outro, ele está gerando uma emissão contínua, que não tem uma energia específica definida pela transição de nível eletrônico. Porque ali qualquer movimentação é uma transição fora dos níveis dos ultrafinos. Isso. É porque como o átomo tem carga, ele pode assumir qualquer velocidade, então ele pode emitir qualquer energia dentro da velocidade que ele pode alcançar, né? Então, uma carga livre, a energia que ela vai emitir quando ela é acelerada depende da aceleração que ela adquire. Aí não tem a ver com as transições eletrônicas, mas se não está ionizado, aí é as transições eletrônicas mesmo. Mas nessa temperatura vai acontecer transição eletrônica entre vários níveis diferentes, né? Ou seja, eu não vou, e aí eu vou ter que tratar essas transições de forma corpuscular, porque eu não vou conseguir tratar isso de forma eletromagnética. Consegue, você consegue tratar isso de forma eletromagnética. Porque se você aquece, por exemplo, qualquer corpo aquecido... A frequência desses ultrafinos já está, tipo... É porque talvez você não enxergue a frequência dos ultrafinos. Não, mas você detecta a frequência dos ultrafinos. A frequência dos ultrafinos é micro-ondas, e você trata isso como onda eletromagnética. Mas as outras transições que acontecem devido à temperatura de 670, 700 graus Celsius, vai ser transições que se fizer se não fizer o césio incandescer, pelo menos vai estar muito intenso na faixa do infravermelho. Exatamente, vai estar ou no infravermelho ou até dentro da área visível, né? Provavelmente. E geralmente nessa faixa, abaixo do raio-x até, é mais fácil você detectar a onda segundo um comportamento ondulatório do que corpuscular. Porque daí o que você faz é a onda atingir algum tipo de átomo que seja sensível a isso daí, você percebe essa mudança ou por tunelamento, ou por mudança porque ele ganhou energia bastante para sair um elétron livre, você tem elétron livre num substrato qualquer que você pode captar via corrente elétrica, alguma coisa assim. Sim. Uhum. Todas essas, inclusive com uma antena. Por exemplo, se você quer detectar na faixa do micro-ondas, uma antena conseguiria detectar isso bem. Uma antena que você fala, uma guia de onda. Não, guia de onda não. Né? Uma antena mesmo. Um fiozinho condutor que está acoplado com um receptor lá de rádio. Não, mas aí o que você está fazendo é você está criando uma guia de onda para fazer tá. Então tem guia de onda mesmo. Não, beleza. Então é isso mesmo. Porque a micro-onda ela não enxerga o fio. Sim. Ela não consegue enxergar o fio. Mas você coloca o fio na região onde ela está passando, né? Ela vai ser banhada pela radiação. Não, a dimensão do fio não é capaz de perceber. Você tem que ter uma guia. Tanto que, na medida que a frequência eletromagnética aumenta no espectro, na medida que você aumenta a frequência de oscilação de uma onda, você não consegue mais fazer a onda passar por dentro do fio. O efeito vai expulsando os elétrons do meio do fio. É como se o fio fosse oco. Então, se você tem um fio e você tem uma frequência muito alta, os elétrons no meio do fio, eles não percebem a onda eletromagnética passar por eles. Mesmo que eles estejam alinhados no mesmo azimute, na mesma polarização daquela onda. Então, o que você tem que fazer é que você passa a ter uma guia, você passa a ter um canudo. Tanto que você olhar, quando você começa a trabalhar com alta frequência, os fios passam a ser ocos. Por que ele tem que ser oco? Exatamente porque lá dentro do fio não tem nada. E mesmo que você tenha um material, cobre ou o que for lá dentro, ele não é sensível porque ele não...
a onda simplesmente passa por cima dele, ela não consegue, ela não consegue influenciar o elétron por causa da dimensão da onda em relação à dimensão do fio. Captei. Então, provavelmente esse efeito aí pode estar relacionado, eu não tenho certeza, mas pode estar relacionado com, à medida que a frequência vai aumentando, você vai ficando cada vez mais difícil você detectar a onda como onda. Provavelmente... Eu não sei por que é assim. Eu sei, por exemplo, quando você passa dos 5 GHz, tá? Até 3 GHz a coisa vai bem. Dos 3 GHz para frente, a coisa já começa a ficar estranha. Então, não adianta se botar um fio. Tem coisa que você diz assim, pô, mas isso aqui nem ligado não está. Aí você olha lá, tem um gap, tem um espaço entre um condutor e outro, e o espaço tem um dedo de tamanho, né? Uhum. E tem um conjunto de parafuso para ajustar a distância do espaço. Aí você diz assim, pô, mas isolou o condutor? Na verdade, não isolou o condutor. É que aquilo ali é justamente o ajuste que você dá na guia. E aí ele atravessa o ajuste. Se você afastar um pouco mais, acaba. Se você apertar um pouco mais, acaba também. E é esquisito. Mas, assim, é assim que você ajusta. Aí, quando passa dos 8 GHz, esquece. Aí assim, os fios são ocos. E vai cada vez ficando mais oco e cada vez com um diâmetro maior. Acho que tem uma hora que não adianta antena mais, né? Não, chega a um determinado ponto, funciona como uma lente. Por isso que, quando você tem antenas de muito alta frequência, elas são como uma rede no formato, normalmente, de uma parábola. Uhum. Entendi. A parábola. Ou se você deixar ela naquela malha, não tem diferença. Porque a distância da malha é o bastante para bloquear a onda. E aí ela funciona literalmente como uma lente. Então bate e reflete. A onda não passa pela malha. Por isso que, basicamente, todos as antenas de satélite, as antenas de muito alta frequência, da KU, KB, KA, essas coisas, são todas malhas no formato de uma lente que focam numa guia. E aí, se você olhar o down converter, que é aquela cabeça da antena, você vai ver que ela, na verdade, é um cano, que normalmente é quadrado, ou tem um determinado formato, e que é orientado de acordo com o azimuth da onda de origem. E aí isso ainda tem esse detalhe também. Se a onda de origem sai numa orientação H ou numa orientação V, a antena tem que estar na mesma orientação da onda que foi gerada, porque senão ela não enxerga a onda. Entendi. Eu sugiro você dar uma lida sobre o princípio de incerteza de Heisenberg. Dá uma lida, assim, aquilo lá é uma bagunça. Heisenberg? Ok. O Heisenberg. Não, é Heisenberg mesmo. Aí, porque provavelmente... Mas não era, o princípio da incerteza não era de Schrödinger? Não, é do Heisenberg. É do Heisenberg? Princípio de incerteza é do Heisenberg. Ok. Ela que geralmente está sempre por trás do porquê que em um determinado experimento o comportamento de onda é mais... mais partícula ou mais onda? Isso. Em geral é isso. Por exemplo, quando você fala que tem dificuldade de enxergar por que você baixando a frequência e emitindo ondas de rádio, por exemplo, você está emitindo um monte de partículas. Eu tenho dificuldade de enxergar isso. É difícil. Até porque a gente não costuma falar em fóton de ondas de rádio.
Isso não é uma coisa muito comum. Então, mas se... Justamente porque não sei se a gente consegue fazer facilmente um efeito fotoelétrico com ondas de rádio. Que o efeito fotoelétrico é quando você ioniza uma chapa metálica e gera uma corrente elétrica pela incidência da onda eletromagnética. Mas essa questão de emitir um elétron quando você incide uma onda eletromagnética numa chapa metálica, e se você fechar um circuito lá, você gera uma corrente elétrica, acontece melhor com um comportamento de partícula mais pronunciado. Então, como a onda de rádio não tem um comportamento de partícula muito pronunciado, talvez o efeito fotoelétrico não fosse observado com onda de rádio. Por exemplo, é possível. Assim como você não consegue fazer uma antena de captação e mandar sinal usando raio-x. Raio-x para fazer um rádio funcionar via raio-x, com antena de emissão e antena de captação, que usa basicamente o comportamento ondulatório da onda para funcionar. Você não vai conseguir fazer. Então, talvez você não consiga detectar o comportamento corpuscular de uma onda de rádio, justamente porque em baixa frequência ele é difícil de ser detectado. Mas esse difícil de ser detectado num momento ou no outro tem muito a ver com o princípio de incerteza de Heisenberg. Sabe, tem muito a ver com o princípio de incerteza, ele limita muito a capacidade de localização que você tem de observar um objeto. A questão da velocidade do lugar. E do lugar. Provavelmente, a onda de rádio, a gente consegue determinar a energia dela com muito mais precisão, o que estraga a precisão que a gente tem em determinar a localização dela. E a precisão que a gente tem em determinar a localização é a capacidade de enxergar como partícula. Se você não consegue determinar a localização de um objeto, assim, não consegue observar o objeto de forma localizada, você não enxerga ele como uma partícula. Enxergar como uma partícula seria você ver o efeito localizado dele. Ok. Então, é possível que tenha muita coisa relacionada a isso. Então, talvez onda de rádio, a gente tenha controle melhor de energia, o que perde em controle de localização, do que em raio-x, por exemplo, que tem um controle de... Não que a controle de energia do raio-x seja ruim, mas talvez quanto mais energético a onda vai ficando, mais amplo vai ficando a nossa faixa de imprecisão, que a gente tem de conseguir... Você fala em energético, você fala em frequência de oscilação. Sim. Talvez, se você quiser gerar de alguma forma, talvez por reações nucleares... Se você quiser sintetizar o raio-x da mesma forma com que eu consigo sintetizar espectro eletromagnético, eu não vou conseguir... Espectro eletromagnético, você fala, é onda de rádio, né? Isso, espectro eletromagnético é onda de rádio. Eu consigo sintetizar as ondas até uma determinada faixa de frequência com tranquilidade. Com uma precisão bem alta, né? Sim, basicamente eu consigo determinar especificamente qualquer frequência que eu quero... Especificamente não, sempre existe uma imprecisão. Só que a imprecisão é a tolerância dos componentes que eu tenho, mas não que eu não consiga ser determinante. Bom, o determinante depende da precisão que você quer. Então, quando você fala que você consegue ser determinante, é porque a imprecisão ela é desprezível. Isso, a imprecisão é desprezível. Mas como se fosse assim, nessa faixa, isso aqui é a régua da frequência. Nessa faixa de onda de rádio, essa é a sua imprecisão. Tipo, você consegue gerar uma onda de rádio que vai de 500,01 kHz a 500,03 kHz. Esse é seu erro. Vamos supor que você consegue
manter uma precisão de 0,02 kHz. Certo. Se você quiser gerar raio-x... Eu não consigo fazer por causa da precisão. Raio-x está na faixa de centenas de 10 a 18, beleza. Vamos supor que a faixa seja isso aqui, ó. Essa é a precisão que você consegue. Comparando essa largura com essa largura. Você consegue gerar o raio-x, mas você não consegue gerar um raio-x de 7, alguma coisa. 0,0000000. O quilo aqui seria 10 a terceira hertz, né? Não, o quilo, aí não seria quilo, aí seria esse, ainda está faltando um P. Se esse cara aqui é, por exemplo, 7 vezes 10 a 18 hertz. Se você fala que consegue gerar de 7,11 vezes 10 a 18 hertz até 7,1112. 7,11 até 7,12 vezes 10 a 18 Hz. A sua imprecisão está sendo de 0,01 vezes 10 a 18 Hz. A sua imprecisão, nesse caso, está muito maior do que o que você conseguia aqui. Ó. Ah, sim, com certeza. A sua imprecisão aqui está gigante. Mesmo que na faixa de grandeza pareça uma coisa precisa. Tipo 7,11 e 7,12. Parece uma coisa precisa. A ordem de grandeza parece coisa pequena, mas na verdade não é. É um número gigante. É um número gigante. Até porque esse número aí é 1 vezes 10 a 16. Você não consegue manter a precisão de 0,02 kHz quando você está querendo filtrar 10 a 18 Hz. Não consigo. Então, isso deve estar, e provavelmente, isso que está muito relacionado com o princípio de incerteza de Heisenberg. Como aqui você não consegue ter uma precisão muito grande da energia, você consegue experimentos que aumentam a precisão da localização. Entendi. E aqui embaixo eu não consigo achar a localização, porque eu não consigo determinar o que é localização aí, porque o corpúsculo provavelmente é maior do que a onda que eu estou tendo. Seria isso? Acho que seria isso. Na verdade, uma coisa que a gente pode pensar sobre corpúsculo e onda seria mais ou menos assim, uma alternativa de interpretação. É como se tudo na natureza fosse corpúsculo e não onda, na verdade. A onda eletromagnética nem existisse. Existe só partícula mesmo. Mas aquilo que a gente chama de onda, que na mecânica quântica a gente fala que existe onda e partícula ao mesmo tempo, as ondas da mecânica quântica, que você vai lá e calcula a função de onda ela tem uma interpretação de ser, na verdade, uma onda de probabilidade. Então, aquela onda, na verdade, não é uma onda, ela é uma função de probabilidade. Então, essa onda aqui está falando que nesse ponto onde a onda zerou, a probabilidade da partícula estar aqui é 0. E no ponto onde a onda tem um pico, a probabilidade da partícula estar é máximo. Acaba que o que a onda representa é, na verdade, um monte de probabilidades de onde a partícula pode estar. E aí a gente pode interpretar a onda como sendo isso, as probabilidades de onde a partícula pode estar. E aí você mistura essas probabilidades, tipo, a partícula pode estar aqui, mas pode estar em um outro lugar, pode estar em outro lugar, pode estar em outro lugar. E se o sistema for o mais puro possível, com pouca interação, né, não for... Eu não sei direito falando em termos de fóton, né, mas quando você joga um monte de fóton ao mesmo tempo, que indica, por exemplo, uma luz intensa, com uma intensidade alta, seria um monte de fótons juntos. Você tem dificuldades de identificar essa luz se comportando como partícula. Você identifica mais o comportamento de onda. Por quê? Porque o que você detecta aqui, na verdade, é o efeito da interferência construtiva-destrutiva dessas ondas de probabilidade, e o efeito de onda é o efeito médio do comportamento desse monte de fótons ao mesmo tempo. Então, eu posso propor,
não sei se propor seria a palavra certa, mas eu posso tentar entender que uma determinada quantidade de partículas num determinado ponto seria a intensidade. Exatamente, daquele isso. Ponto. Não é propor, é isso. É isso. Então, uma onda muito intensa é porque você está jogando muito isso aí seria o equivalente, por exemplo, à ideia do Coulomb, de que se eu tenho muitos elétrons em um determinado lugar, eu vou ter uma tensão, uma diferença de potencial em relação a um outro ponto, pela diferença de elétrons, da quantidade de elétrons entre um ponto e outro. Então, se essas partículas estão em movimento, certo. O volume de partículas em movimento vai produzir um reflexo do ponto de vista magnético, porque eu tenho um bolo de elétrons que está se movendo, e esse bolo de elétrons se movendo está arrastando com ele uma nuvem magnética como consequência desse movimento. E é claro que o efeito magnético dessa nuvem vai estar se propagando e essa propagação vai estar interferindo nos elétrons que estão dentro da região de propagação desse bolo. Quanto maior o bolo, maior a intensidade desse campo, que na verdade é o efeito do movimento do próprio bolo. Quanto menor o bolo, menor a intensidade. Sim. E aí, como em baixas frequências eu sou capaz de liberar uma quantidade absurda de elétrons, eu consigo gerar e controlar esse bolo, mas não sou capaz de pegar um único elétron e modular aquele elétron para ele ter um determinado nível de energia apropriado para produzir uma onda fora. Ou seja, eu posso trabalhar um bolo de elétrons, mas não consigo trabalhar um elétron de cada vez. Exatamente. Quando você tenta trabalhar uma partícula só, a coisa é complicada. Quando você tenta trabalhar um coletivo, você está indo para a clássica. A mecânica clássica, você está vendo o efeito resultante do bolo. Aí fica mais fácil de você trabalhar o efeito que você está observando. E aí é óbvio que eu não vou conseguir enxergar a partícula, porque não é uma partícula. É um bolo. Sim. Falou. É isso aí. Fomos abandonados. Mas está valendo. Mas valeu demais, Frederico. Abração.